nós estamos fazendo esses encontros, então, é, falando de mitologia, trazendo sempre algum mito para reconhecer uma cena psíquica, né? Entendendo mitos como até uma imortalização, uma maneira de dar visibilidade a cenas psíquicas, né? A dinâmicas psíquicas. E hoje a gente vai escolher o mito de Dionísio. E Maria vai apresentar. Tá bom. A gente vai sair um pouco da proposta das segundas-feiras na cama com o vídeo, né? Esse nome que eu adorei, porque a história de Dioniso, ela é citada ali em Ovídio, mas fragmentos, o que é muito interessante, né? Porque a história desse divino já passa por essa fragmentação, esse desmembramento. Então, Ovídio não chega a narrar essa sequência de variações da mitologia de Dioniso. Isso é mais visto nos hinos órficos, né? O orfismo narra melhor, então a gente vai mais por esse viés, e acho que até por isso também a gente não fez na segunda-feira, porque na segunda-feira a gente fala de Ovídio, mas também porque domingo é Natal e a gente vai trazer aqui. Alexandre disse, gente, a gente vai falar de Dioniso antes do Natal, essas cenas assim trágicas, mas eu juro que vai fazer sentido. Por que Dionísio está sendo comentado na antevéspera de Natal? Eu fiz umas colinhas de olê, porque eu tenho um monte de coisa para falar e eu não quero correr o risco de esquecer nenhum dos tópicos que são super interessantes. Então, vai ou não vai, eu vou olhar aqui para a lateralzinha para pegar alguma coisa que eu quero ter certeza que eu vou abordar tudo. A primeira variação no nascimento desse Deus, eu vou começar pela narrativa do encontro entre Deus quitônico e Perséfone, que acaba sendo filha desse divino, né, que é Zeus, mas o encontro dela com Hades, e tem uma parte dos mitólogos que coloca ali Hades como uma representação de Zeus, só que esse quitônico, esse do submundo. Então, o encontro desse aspecto de Zeus, né, com Perséfone, e disse que numa metamorfose dele, como serpente, se dá o nascimento do primeiro Dionísio. Então, essa criança divina, quando vem, desperta, como sempre, a revolta de Hera e uma intensa perseguição que sempre se dá em cima dos filhos ou das amantes de Zeus e nunca em cima de Zeus, né? E até tem uma interessante interpretação que a gente pode dar a por que nesse caso, ou para que nesse caso, Hera persegue Dionísio e não Perséfone, por exemplo. Mas a gente chega lá. Primeiro eu vou narrar a cena mítica. Então, assim, essa criança divina vem ao mundo, né, no encontro desses dois seres divinos, Perséfone, a senhora da destruição, Zeus, né, esse lugar iluminado, ou como queiram, esse aspecto de Zeus do submundo que é Hades. Vem essa criança divina, Hera fica revoltada, começa a perseguição e manda os titãs, né, para encontrarem essa criança e o desmembrarem. Então, os titãs se aproximam de Dionísio com alguns brinquedos que a gente pode entender também como ritos iniciáticos. Então, são ossinhos, são peões, espelho. E diz a mitologia que na hora que Dionísio, aquela criança, se vê com o espelho na mão, aquilo surpreende de tal maneira, ele encontra o outro que é ele e o outro que também não é, né? O que sabemos que somos e aquele que nós temos total desconfiança que somos, ou temos parte naquilo. A Maria Zélia Alvarenga chega a narrar uma coisa muito interessante, que quando Dionísio observa o seu reflexo no espelho, é como se ele tivesse sido impactado com a própria imagem titânica. Eu achei isso tão interessante. E no momento que isso acontece, ele é pego pelos titãs, desmembrado, colocado num caldeirão para cocção, né?
e os titãs se alimentam do corpo daquela criança. É interessante ver que ser impactado pela própria imagem titânica, né? O Querene fala no Titã como tendo o atributo lá da híbris e tal, da desmedida e da violência insolente, né? Então, isso de titânico em alguém, né? Quando se eu sou impactado pela minha própria imagem naquilo que ela tem de desmedida, no sentido de arrogância até, e de violência insolente. Depois disso, resta ser desmembrado. Pois é, e na hora que ele é desmembrado, né, Ale, ali a gente já consegue observar naturalmente uma catábase e uma anábase, né, uma descida ao mundo dos ínferos. Na hora que Dionísio é desmembrado, é comido, os titãs o desmembram e se alimentam de sua carne, a gente pode metaforicamente estar vendo, nessa cena de desmembramento, a catábase de Dionísio acontecendo, como eu me vejo nesse espelho, esse titanismo fica evidente e eu vou me haver, né, no inconsciente, eu vou descer ao mundo de Hades. Quando isso acontece, essa alimentação, né, que os titãs fazem de Dionísio, Zeus, irado, fulmina os titãs, o que também é muito interessante, a presença desse raio de Zeus. A gente vem aqui ao longo dos nossos encontros, falando muito de Zeus punindo com dilúvio, e por que naqueles outros momentos, ali em Licaon, a gente não viu a presença do raio, né, e o fogo, e aqui em Dionísio, ele passa por uma cocção, depois Zeus fulmina os titãs. Esse mito todo está passando por momentos de calcinático. E nisso eu já acho extremamente curioso, e muito interessante, porque a gente é convidado a ver esse momento da alquimia, onde na calcinação nós vamos extraindo todos os elementos e a água daquele componente sólido, isso vai tudo volatilizar, e aquela matéria negra, ou seja, veja, a gente está vendo aqui a nigredo, vai de alguma maneira ser transformado em um pó branco, uma cinza, e aqui a gente vai ver aqui a passagem de uma nigredo para albedo. Então, isso é muito curioso. Quando os titãs são fulminados por Zeus, o coração de Dionísio é recuperado. Partes dizem que por Deméter e parte dos mitólogos falam que é por Palas Atena. O que é muito interessante se a gente for pensar os atributos dessas duas deusas, né? Se a gente pensa Deméter como capturando, recuperando o coração de Dionísio, ou se a gente pensa em Palas Atena, o que é que essas deusas representam? São epítetos para o quê, né? E esse coração é entregue a Zeus. E aí a gente tem o que a gente chama de Dionísio Zagreu, que é o Dionísio desmembrado, um primeiro Dionísio. Quando Zeus vai ter núpcias com Semele, que é uma princesa tebana, eu não sei se foi o Querene que falou sobre isso, ou se foi o Pierre Grimal, agora eu já não me lembro mais quem é que faz essa citação, que Semele foi reduzida a essa categoria de uma princesa tebana, mas que ela seria inicialmente uma representação desses deuses primordiais, a própria Mãe Terra, enquanto Zeus era essa representação do céu, e esse encontro entre esses dois seres daria origem a esse Deus criança, nessa criança divina. Bom, de qualquer maneira, quando Zeus encontra Semele, ele está em núpcias com ela, Semele, conversando ali com as irmãs ali naquela, imagina, você não está pegando os deuses de jeito nenhum. Mas como você sabe que é Zeus? Porque eles não se apresentavam, né? Os deuses não se apresentavam para os mortais em sua epifania, em sua aproximação do que eles são, né? Porque a gente não tem espaço na consciência para receber uma imagem arquetípica dessa. Então, ele se apresentava como um mortal, mas dizendo que era Zeus. Aparece novamente aqui como uma ama, dizendo para ela que, para ela ter certeza que era Zeus, deveria pedir a ele que ele se representasse para ela como ele
se apresentava para a própria deusa, para a própria Hera, né? E as irmãs também ficavam naquela, será que é Zeus? Não sei, viu? Como é que você sabe? E nessa história, né, dessas irmãs que colocam ali aquela sementinha da dúvida, da própria Hera como a ama, né, a serva ali, também colocando essa semente da dúvida, a gente vê se repetindo aqui uma dinâmica muito parecida com Psique, né? Onde as irmãs também colocam em Psique aquela semente da dúvida, você não está com Eros coisa nenhuma, como é que você sabe que está com Eros? E a importância, parece, que desses elementos fazerem parte da cena mítica, para que aquilo que é necessário se dar aconteça, né? Então, olha como é interessante, como a inveja tem lugar, a raiva, a dúvida, né? A desconfiança, a necessidade de transgredir alguma coisa, como está sempre presente na cena mítica. Bom, Semele, então, pede a... Zeus diz a Semele que ela tem direito a fazer um pedido, ela pode pedir a ele alguma coisa, e ele promete pelo rio Estinge que ele vai cumprir aquilo que foi pedido de Semele. E Semele pede para que ele se apresente a ela em sua epifania, né? E aí ele fala, não, pede qualquer outra coisa, mas aí ela, aquelas pessoas teimosas, não, é isso que eu quero. E na hora que ele se apresenta como ele é, como aquele ser divino, aquela pessoa, né, aquela mortal, não suporta, né, aquela imagem, ela é fulminada pelos raios de Zeus. No momento que isso acontece, a criança Dionísio, esse segundo Dionísio, ele ainda não está totalmente formado. Então, o que acontece é que Zeus retira essa criança que ainda não está totalmente pronta e o coloca em sua coxa. E ali se dá o final da gestação de Dionísio na coxa de Zeus. Então, a gente tem dois personagens divinos que são oriundos de um processo que se finaliza no pai. Atena e Dionísio. Atena da cabeça de Zeus e Dionísio da coxa. O Junito, ele faz uma associação da coxa de Zeus como uma aproximação, um eufemismo do ventre materno, né? E como se Dioniso fosse a expressão de seu pai, porque essa segunda gestação é finalizada pelo próprio Zeus. Eu acho isso tudo muito interessante e curioso. Dioniso continua sendo perseguido por Hera, Zeus entrega Dioniso para sua tia Ino, acaba que Hera persegue Ino e o marido, enlouquece Ino e o marido, que acabam também se alimentando do próprio filho, o Ino se mata por conta disso, e o final do crescimento de Dioniso é entregue a Hermes, né? Hermes vai o pupilar junto com os sátiros para que ele seja protegido da vingança de Hera. Sabe, Ale, quando eu penso nisso tudo, eu me coloco a observar que essa dinâmica de Hera perseguir Dioniso e não Perséfone, por exemplo, ainda que ela tenha ido atrás de Hera, está muito ligada ao fato de que Dioniso é a representação de uma dinâmica de alteridade que vem de encontro àquela dinâmica patriarcal, instaurando uma dinâmica do coração. Então faz muito sentido essa perseguição de Hera a ele e não a Perséfone. O que você acha? Dionísio foi pois é, nas coxas, né? A gente fala que as coisas foram feitas nas coxas, né, Rodrigo? Mas, nesse caso aqui, esse brocardo popular, ele perde o sentido do negócio. Porque ser feito nas coxas, no caso aqui de Zeus, significa que ele recebe toda essa opulência do pai, e ele é o Deus mais reverenciado entre os humanos. É colocado que Dioniso é o Deus mais humano que nós temos. E em cima dessa sua pergunta, eu até lembrei de uma coisa. Dioniso ocupa no Olimpo o lugar de Hestia. Hestia é a deusa da hospitalidade. Ela cede o lugar a Dioniso, ela sai da cena mítica e entrega o lugar dela a Dioniso. Olha que coisa interessante, quem ocupa o lugar de quem? O lugar de Hestia é ocupado pelo lugar daquele Deus que representa a alteridade. Então, o significado que a gente tem hoje para algo feito nas coxas está muito alijado do que a cena mítica traz, né? Interessante. Eu acho interessante esse tema do desmembramento, né? Que também acontece com Osíris,
Isso do Deus renascido, né, que a gente tem também no mito cristão, e, e esse desmembramento que também se produzia em ritos, né, antigamente, inclusive o Joseph Campbell, ele narra nos livros dele lá, As Máscaras de Deus, se eu não me engano, no volume Mitologia Primitiva, ritos de desmembramento, onde um rei se apresentava diante do povo, numa determinada época do ano, e começava a cortar pedaços do próprio corpo e atirar para a multidão. E fazia isso até a morte. Né? E várias culturas tinham esse tipo de rito, né? Na região da Índia, em alguns casos lá no Egito, tal, que ele vai narrando como esse mito era disseminado. Essa ideia de desmembramento parece ser alguma configuração arquetípica que aparece na mitologia e que era reproduzido em ritos, né? Como diz o Jung, o rito atualiza o mito. Né? Só que ali no rito era vivido literalmente, né? Porque o rei morria no desmembramento. E depois chegou, parece que no século XIX ainda, se fazia, no início do século, na Índia, que o Joseph Campbell também relata, um rito de pegar uma criança de uma aldeia vizinha, nunca era da própria, e ir com essa criança de casa em casa, tirando pedaços da criança e deixando pela casa até a morte da criança, por cada casa. E aí aquela família plantaria aquele pedacinho no solo para poder trazer prosperidade, fertilizar a terra. E quando isso foi proibido, né, com a dominação britânica na Índia, eles passaram a reproduzir esses ritos de desmembramento com cavalos. Então, o quanto isso era forte. E esse desmembramento, né, o que a gente pode associar com desmembramento? Até para a nossa proposta aqui, com o cenário terapêutico, com a cena psíquica, com o cenário terapêutico, né? O Querene vai falar que o mitologema, né, é o arquétipo, é o tema central que está sendo apresentado no mito. E nesse tema do desmembramento, o que aparece como desmembramento, né? Talvez possa ser, né, como o autor que a gente viu propõe, um exercício da psicoterapia, um exercício em saúde mental, quando a pessoa está colada demais em algum padrão, possuída demais, refém de um determinado padrão afetivo, e desmembrar é como descolar desse padrão para poder enxergá-lo melhor, para poder ganhar consciência, né? Ou pode ser romper uma tessitura da consciência que se apresenta como uma estrutura rígida demais e é desmembrada para que algum conteúdo inconsciente possa se apresentar, né? Ainda mais se for uma estrutura titânica, ou seja, tomada pela híbris, pela desmedida, pela insolência, pela arrogância, né? Muito egocentrada, e que talvez, tendo essa tessitura rompida, essa estrutura desfeita, ou seja, desmembrada, isso possa permitir uma fluidez para que coisas da alma se apresentem, né? Sim. Quando você traz essa questão para mim do desmembramento, ela é central na mitologia desse Deus que nos é muito caro. Dioniso, com isso do desmembramento, me leva a pensar que como ele está desfazendo, ou ele está partindo com uma dinâmica patriarcal e entrando numa dinâmica do coração, e isso o aproxima muito do mito cristão,
a figura do Cristo traz essa mesma dinâmica, a dinâmica do coração, né? Essa aproximação do Cristo com Maria, esse movimento que Dioniso faz com o feminino, a descida dele novamente no mundo dos mortos, em busca de sua mãe, Semele, porque ele a resgata, né? O desmembramento, para mim, também me faz pensar em dissolver aquele controle do ego para entrar numa dinâmica de um ego mais arquetípico, uma dinâmica de um ego mais policentrado, né? Eu acho muito curioso quando a gente faz essa observação de ver as coisas em partes, observar as coisas como se fosse... o Gustavo Barcelos gosta muito dessa imagem, e eu também colei nessa imagem, eu acho ela fantástica. Quando a gente tem um frango, né, inteiro, e a importância da gente partir, né, o que é coxa, o que é sobrecoxa, o que é perna, o que é pescoço, para a gente ver as coisas em partes e olhar aquilo não como uma coisa inteira, mas olhar essa parte, isso aqui. E olha só, observar o coração dessas coisas. Quando a gente está diante de uma situação clínica e a pessoa traz a dor da separação, a perda de um emprego, o coração dessas coisas que está sendo narrado. Então, isso só é possível observar através do desmembramento. Quando eu falo ali da calcinatio, eu também acho curioso a gente observar o seguinte, olha que interessante, é um desmembramento seguido de uma necessidade de calcinar as coisas. É uma iniciação que passa pelo fogo. E essa iniciação que passa pelo fogo, ela traz uma característica de tornar o que era um anigredo, transformar, metamorfosear o que estava sendo vivido como um anigredo em uma albedo. Eu acho isso tão interessante, Alê. É como se a gente tivesse fixado em alguma coisa. Mas eu acho que aí a gente teria que dizer o que é anigredo, o que é albedo, o que é isso, né? Porque senão eu acho que ninguém vai entender nada. Essa parte que eu estava dizendo, que essa fixação, né? Essa fixação em alguma coisa, essa petrificação em alguma situação traumática, em uma dor, em um sofrimento. Jung já dizia, a dor é veículo de consciência. Mas quando a gente fixa naquilo, é como se a gente tivesse entrado num lugar muito escuro, muito escuro, muito escuro, e ficasse petrificado ali, sem aquilo produzir algo. Eu fico só vivendo aquilo. E quando entra esse fogo, essa característica igínea, essa psicologia igínea, essa capacidade da psique de transformar as coisas, é esse movimento de uma coisa muito trágica. O Rafael Lopes Pedraza traz isso dizendo da capacidade curativa das imagens trágicas. Então, esse mito, ele já traz nessa ideia do desmembrar, comer carne humana nesse sentido, ele já traz uma imagem extremamente trágica, mas a psique não fica colada naquilo. Ela faz a descida, né? Ela não fica no meio do caminho, ela desce, ela passa a se refletir sobre si mesma. Como é que Dioniso faz a descida? É pelo espelho. Então ele começa essa descida ao refletir, olhar para si mesmo, olhar para essas características que o compõem de um titanismo. E veja bem, quando a cocção dele, e aí Zeus vem, fulmina os titãs que se alimentaram de Dioniso, aquela cinza que resta, né, dos titãs, diz a mitologia que é o que dá origem ao ser humano. Então, nossas características se misturam com algo dionisíaco e algo titânico. Essa parcela titânica está dentro de nós. Quando acontece toda essa descida, essa catábase, através da reflexão, nós conseguimos descolar dessa dor, desse sofrimento, desse trauma, dessas imagens que eu chamo de alma in extremis, o extremo mais terrível, e a gente consegue de novo respirar para fora da terra, através dessa albedo, dessa cinza branca que vem, né, através desse processo de reflexão, ou refletir, né. E é muito curioso que quando os titãs chegam
para desmembrar Dioniso, eles estavam com o rosto coberto de cal ou de gesso, o que já representa essa chamada do mundo dos mortos, né, desses ídolos, né? Esse tema também do Dionísio terminar de ser gestado na coxa de Zeus. Aí ele nasce de um deus também, né? Esse tema do duplamente nascido, e do Deus renascido, duplamente nascido, né? Me lembra que Jesus também nasce de novo pelo batismo, né? Que o estabelece como Cristo. Esse arquétipo, essa característica do duplamente nascido, né? Me lembra que também o Jung fala, não sei agora do quanto tem de aproximação nisso, mas aqui estamos viajando e eu lembrei do Jung falando de ritos antigos, onde havia na cerimônia ali com uma espécie de batismo no ritual iniciático com o bebê, com uma criança, o pai e a mãe, e o pai e a mãe seriam o pai e a mãe terrenos, e o Godfather, a Godmother, que seria o pai Deus e a mãe deusa, porque todos teriam nascimento terreno e nascimento divino, né? Então, em muitas histórias mitológicas, o herói, por exemplo, ele descobre que, na verdade, ele é filho de Zeus, né? Descobrir que, na verdade, se é filho de Deus. Essa passagem seria importante no desenvolvimento. O Jung coloca como se houvesse um momento de grande frustração e de perda, onde a criança descobre que seu pai e sua mãe são apenas entes de carne e osso, né? São limitados e humanos, mas ela precisaria descobrir que então ela é filha de deuses, né? Ela precisaria transferir essa paternidade, essa maternidade para um casal divino, que apenas utilizou como veículo os seus pais terrenos, né? Então essa ideia parece próxima também, né? Essa é uma ideia que ele traz como de duplo nascimento. Eu sou filho de pais terrenos e sou filho de pais divinos. Tem algo de arquetípico e transcendente na minha origem, que está além da origem terrena visível, né? Como diz o Querene, que a mitologia faz aparecer o invisível. E Dioniso, ele traz isso que você está aproximando aqui do mito cristão, né? O Dioniso, ele instaura o culto à criança divina, né? Ao Deus criança. Ele traz uma esperança de uma renovação espiritual. Isso quem fala é o Mircea Eliade, e existe sim uma aproximação muito grande entre Dioniso e essa figura do Cristo, né? Não só nessa parte que você acabou de trazer, da ressurreição, dos nascimentos, da origem divina, também tem a parte de transformação da água no vinho. Dioniso é conhecido na mitologia romana como Baco. Ampelo foi o primeiro amor de Dioniso, e quando Ampelo é ferido pelo chifre de um touro e vem a morrer, Dioniso chora demais. O Calaço traz assim uma parte muito bonita falando do sofrimento desse Deus diante da morte daquela pessoa que ele amava. E essas lágrimas de Dioniso comovem de uma tal forma Eros, que Eros transforma Ampelo numa videira. E Dioniso, quando aquele fruto está maduro, ele esmaga na mão e escorre aquele líquido vermelho, como o próprio vinho, a mesma coloração do vinho, mas a coloração também do sangue, né? E aí aquela dor do Deus traz para a humanidade algo que nos dá extrema alegria, né? Mas também a gente pode observar todo o apelo
pelo que Dionísio faz, há uma introspecção. Essa dinâmica do coração também é um convite a uma introspecção. Então, numa sociedade onde o que prevalece é uma extroversão, essa função pensamento, né? Esse estar voltado para fora, Dionísio também é a convocação desse contato com o corpo. Dionísio é aquele lugar, junto com Afrodite, mais reprimido que nós temos na nossa sociedade atual. Aliás, é muito interessante estarmos falando dele em dias de Afrodite, né? Porque são os deuses mais perseguidos pelo cristianismo, é Dionísio e Afrodite e o corpo. Uma das formas de cultuar Baco, cultuar Dionísio, estava muito associado ao uso dos enteógenos, né, de substâncias alucinógenas, para que as pessoas pudessem ter esse rebaixamento de consciência e ter uma dinâmica mais de contato com essa experiência corporal. Eu separei um trecho, Ale, que eu achei super interessante para trazer, que é um trecho do Hillman, ali no Encarando os Deuses. Ele fala um negócio que eu achei extremamente interessante sobre essa questão do desmembramento e essa questão da metáfora corporal, que eu queria dividir como o Hillman traz. Ó. Ele coloca o seguinte: Dioniso expressa sua divisibilidade em partes que são vivenciadas nos sintomas psicossomáticos, nas conversões histéricas, nas perversões sadomasoquistas, nas fantasias de câncer, no medo de envelhecer, ou quaisquer condições desintegradoras, incoerentes que têm um foco corporal. Esse processo dissolve o controle central do ego e promove a ressurreição da luz da consciência arquetípica. Esse é um trecho do Hillman ali do Encarando os Deuses, né? Mais para frente, tem um outro comentário fantástico que está ali, aqui já da Maria Zélia Alvarenga, associando esse mito de Dioniso com essa figura do Cristo. E olha que interessante a Maria Zélia Alvarenga faz essa aproximação entre essas duas figuras. Diversos aspectos do mito de Dionísio órfico encontram-se na vida de Jesus, o Filho de Deus, morto e ressuscitado. Cristo, um dos maiores mitos dos tempos novos, vem para confirmar a redenção do feminino, pregar a interação eu-outro e restituindo a dinâmica do coração. Dionísio reintegra a dicotomia cultural Cristo-Diabo, como Dioniso. Também Cristo apresenta inicialmente uma expressão de fertilidade, característica da dinâmica matriarcal, no milagre de multiplicação dos pães em peixe, como Dioniso, Cristo transforma a água em vinho nas bodas de Canaã, e na missa seu corpo é o pão e o seu espírito o vinho. Eu achei isso super interessante. Essa do desmembramento, como ele fala da fantasia do câncer e sadomasoquismo e tal, também me remete, quer dizer, é um desmembramento como ruptura de tessituras do ego, de estrutura da psique, para que a alma fale, para que algo fluido possa aparecer e talvez ser transformado em vinho, né? Mas também tem a imagem do desmembramento como esse extremo de apresentação do inconsciente, um desmembramento talvez forçado por conteúdos inconscientes que forçam sua apresentação, rompem a tessitura do ego à força, a tessitura da consciência à força, a estrutura, desmembram e caracterizam, por exemplo, um surto psicótico, né? Quando aí toda a estrutura da linguagem é rompida, é destruída, e aí há uma forçação de um desmembramento por conteúdos inconscientes, diferente de um desmembramento que acontece sob a proteção de um processo terapêutico, né? Digamos, entre aspas, voluntário, né? Na medida do que a consciência percebe, né? E aceita, né? E pode suportar, né? Para que algo se apresente. E talvez algo de fluido que venha das profundezas possa ser transformado em vinho, né? Aí nós temos nessa comparação o desmembramento e também a crucificação, né? Que frequentemente aparece como estar pregado entre
os opostos, né? Entre a polaridade, como nós vivemos no mundo da linguagem, né? Pregado entre os opostos. A gente não consegue, inclusive, usar a linguagem toda estruturada em termos de polaridades para falar de uma experiência de unidade ou de unificação de alguma forma, né? Nós não conseguimos usar uma linguagem que é estruturada em oposições para falar daquilo que não tem oposição. O meu devaneio em cima do que você traz e dessa própria presença do terapeuta como esse outro que ajuda nessa cataba, assim, nessa descida, né? Eu sinto que o processo vem como uma convocação. Há uma convocação para a gente fazer a descida. Você já trouxe algumas vezes essa imagem em outras conversas, nos grupos de estudo, de que a depressão é uma convocação, né, para esse mundo de introspecção. Quando a gente não aceita esse convite e a gente fica ali no meio do caminho, a gente não tem a força necessária para subir, a gente também não tem, psiquicamente o ego parece que não está aceitando o convite e não desce. Se ele não desce, ele não consegue impulso para fazer essa nábase, a subida. Mas quando a gente aceita o convite de Dionísio, porque há um Deus aqui convidando a essa descida, convidando esse desmembramento, convidando a estar nessa nigredo, né? Nessas cenas da alma que não são os ursinhos carinhosos, são as cenas trágicas, né? É o mundo trágico, são imagens trágicas. É a dor da dor da dor, né? É como o Chico fala, é arrumar a cama do filho que não volta. A gente está falando disso. Quando aceitamos esse convite, o processo se dá. Eu acho que a chave está aí. O processo se dá já numa chave de reflexão. Porque a descida convidada por Dionísio, ou segurando nas mãos desse divino, ou descendo oferendas nesse altar, ela já inicia no processo de reflexão. É ao ver o espelho que esse Deus se permite fazer a descida, né? Eu acho que isso faz toda a diferença entre a gente descer, fazer essa catábase, olhar os movimentos e conseguir, com a cocção, com a presença desse instrumento igníneo, o fogo, depurar, volatilizar e transformar, né? As imagens se transformam. E, assim, há todo um poder curativo nessas imagens, né? Aquilo que eu tinha como uma dor profunda, poder se transformar no quê, né? Eu acho que a chave aqui de a gente não ser enlouquecido por Dionísio, mas de ser convidado por ele, é nos entregarmos a esse movimento de reflexão. Porque também quando a gente não aceita, a repressão de Dionísio em nós traz aquele movimento que é Freud, né, a lei que chamava de histeria, né? Traz movimento de histeria, todas as doenças psicossomáticas aqui que o Hillman trouxe no Encarando os Deuses, tem um capítulo todo que o Hillman fala de Dionísio. Então, não aceitar o convite de Dionísio abre a porta para sermos enlouquecidos por esse divino, né? E o que seria aceitar o convite de Dionísio na nossa experiência psíquica diária, ou terapêutica? O que é Dionísio? O que é um convite de Dionísio? Olha, eu fico pensando que aceitar um convite de Dionísio é aquilo que a gente não lê no livro, não tem manual, você não ensina a ninguém. Quando eu li aquele livro do Rafael Lopes Pedraza, Dionísio no Exílio, eu lembro de ter feito uma nota, pena que o livro não está aqui para eu ler para você a anotação que eu faço, mas eu falo ali para mim mesmo, falando, é um convite para descer nas minhas próprias loucuras, nos traumas, nos movimentos que me tocaram na vida, mas naquela descida onde eu vou abrir as minhas imagens, quando eu vou para a minha terapia, eu falo para o meu psicólogo que eu vou abrir a minha caixinha de horrores, né? É dia de abrir a caixinha de horrores. Então, dali saem as minhas imagens, essas imagens terríveis, né? E que precisam ser faladas e olhadas. Eu acho que isso aceitar o convite de Dionísio. Deixar que essas imagens venham, elas querem algo de nós. Por isso que eu digo que não foi feito. É descer nesse nível da loucura, né? Porque tem outros deuses que convidam a uma descida, mas são descidas diferentes.
Então, a de Dionísio, a gente estaria associando com da loucura mesmo. Me É, lembrou, me lembrou o Antonin Artaud, né, falando. é, o Antonin Artaud, para quem não sabe, né, foi um ator na época do cinema mudo, do teatro também, e que foi preso em hospícios a vida toda, quase até morrer lá. E ele fala, houve um tempo em que foi preciso decidir entre me tornar um louco, confesso, ou continuar como suicidado da sociedade. Mas que garantia temos nós, os loucos confessos, de sermos tratados por homens realmente vivos, né? Então, era um cara que ficava relatando uma entrega à loucura, com o anúncio de que ali ele estaria realmente vivo, né? Como se a loucura acenasse com um estar realmente vivo. E de outro lado, parece que está, como passagem para essa loucura, uma sensação de estar despedaçado, desmembrado, e aí pegando nesse terreno que você falou da dor. Quando a gente vive um despedaçamento pela dor na vida, né? Pelas perdas. E isso funciona como um despedaçamento por um trauma, uma condição que a gente sente que não dá para remontar o corpo como era antes. De alguma maneira, esse corpo, quando for remontado, vai ser uma nova configuração ou um novo corpo. sim. E a resistência, às vezes, está em a pessoa querer remontar o corpo de antes, enquanto está sendo despedaçado, né? Então, e aí o que está havendo é uma entrega, um despedaçamento. Esse despedaçamento parece que revela o coração e entrega o coração, por exemplo, para Deméter, uma deusa da agricultura, né? Talvez entregue algo de essencial para uma potência fértil, né? E inicia-se a descida para uma loucura. Mas é loucura mesmo ou é vivida como loucura pelo ego? É interessante como no transtorno de pânico existe um medo, um dos medos de ficar louco. Mas eu já vi gente experimentar isso como um terror e eu já vi gente experimentar isso como um processo criativo, né? Como poder se despedaçar, poder se libertar para que algo novo se apresente. Eu escutei de uma cliente esses dias que faz um processo muito bonito, né? Com esse olhar apolíneo e esse olhar dionisíaco das coisas, como isso é vivido dentro dela, e o uso de substâncias enteógenas. Eu acho que a ayahuasca entra nessa configuração. E uma cena que ela narrou que eu achei muito curiosa, quando você fala da loucura, ela mencionava assim: a minha sensação é que esse lugar apolíneo achava que estava vivendo a loucura, com essa brutal expansão de consciência que substâncias como a ayahuasca promovem, né? E essas substâncias enteógenas que faziam parte dos rituais dionisíacos, dos mitos eleusinos, aí você coloca, é loucura ou aquilo é vivido como loucura por essa consciência egocentrada? Às vezes é uma loucura mesmo, mas aí eu acho que a chave é essa. O convite é aceito, Dioniso está abençoando a descida, estamos descendo protegidos amparados por um divino. Eu acho que aí a gente não vive a loucura em si, a gente vive uma sensação de cindir com aquela consciência egocentrada para viver uma dinâmica policêntrica ou arquetípica. E aí, para mim, a chave, a diferença há um divino aqui presente ou não? Se há esse divino, eu estou amparado por essas imagens. E tudo que essa cena mítica me promove, né? Eu acredito que isso é a diferença entre viver a loucura
literalmente, e viver a loucura simbólica. Assim como a morte, né? Simbólica e a metafórica, né? Isso me Simbólica e lembra, literária. isso me lembra o que a Anísio da Silveira falou, né? A diferença entre um artista e esquizofrênico é que o artista nada onde o esquizofrênico naufraga. Aí eu acho que é esse viver a loucura metaforicamente. Existe um eu que aceitou viver. No caso do afogamento, aí ele foi simplesmente levado, invadido, tomado, né, e se diluiu, né? Agora, quando você fala há um divino em nós, um divino que abençoa, um divino, aí também eu me sinto tentado a falar do que seria divino, né? Senão alguém pode estar achando que a gente está falando que um Deus vem e literalmente chega e nos abençoa e que talvez isso aqui seja um encontro religioso, algo do gênero. Lembrar que a gente está falando aqui de uma potência arquetípica em nós. Então, divino traduz-se uma potência arquetípica psíquica. É disso que nós estamos falando, para Exatamente. evitar mal entendidos, né? Então, Querene fala disso, né? Que a gente já falou aqui de outra vez, que os deuses seriam revelações ou aparições, né? De potências de potências psíquicas ao máximo, né? Seriam essas entidades psíquicas em sua máxima potência. E aí poderiam ser vividos como deuses. Ou seja, nós podemos viver uma raiva, uma paixão, numa potência tão grande que parece que algo maior do que nós nos tomou, algo mais poderoso que nós. Então nós usamos uma metáfora e chamamos isso de divino, de deuses. É isso. É só para dizer que algo mais potente do que nós nos tomou, que a gente não consegue dominar, que a gente não sabe como lidar com aquela raiva, com aquela paixão, com aquela tristeza intensa, com aquele pânico, aquele terror, né? Então é algo do divino e que se mostra em toda a sua potência e seu esplendor, como aconteceu com Zeus, com Semele, nós podemos ser fulminados. Nós não damos conta. É interessante frisar isso, porque é frequente nas redes sociais aparecer alguém dizendo assim: use o poder dos arquétipos para realizar seus sonhos. Não, você não usa nada, porque se você for usar, você vai ser fulminado. Você não usa uma potência dessa. Você pode ser, no máximo, usado por ela, né? Então, é a experiência disso, Sim. que visita a sua casa sem você chamar. Isso. Né? E o Então, que falar... Pode falar, pode falar. Não, foi isso, foi isso. Jung dizia, quando ele é entrevistado, né, se ele acredita em Deus, ele fala, eu sei Deus, e aí ele explica o que é Deus para ele fala que é aquilo que atravessa o caminho por mim traçado, seja para o bem ou seja para o mal. Então é uma força que nos invade de tal maneira que altera o caminho traçado por essa estrutura egóica. É isso que é vivido como Deus, né? Alguma coisa do que você trouxe agora na sua reflexão me fez lembrar que Dioniso não é só aqueles bacanais, né? Não é só esse festejo báquico. Dioniso, nesse movimento profundo de introspecção, convida também ao que Jung viveu como caminho individuante, caminho de individuação, processo de individuação. Porque todo esse movimento de convocação ao mundo interno, à introspecção, à reflexão, à catábase, também obviamente, a via régia, o caminho da gente começar aquele processo individuante e aquele lugar onde, nessa dinâmica do coração, a pessoa começa a trazer de dentro de si os ritos e os processos que guiarão a própria vida. Então, a gente não vai mais estar nessa dinâmica de Dioniso. Eu acho que quem
fala isso muito bem o Rafael Lopes Pedraza no Dionísio no Exílio. Você não vai mais viver as regras sendo ditas pela sociedade. Nietzsche também diz isso, porque Nietzsche estudou profundamente nessa dinâmica apolínea dionisíaca. Então, a questão não é mais as regras e as leis do homem, mas aquilo que brota desse interior e desse processo de profunda conexão com o eu. O que o Jung chama de self, né? Então, Dionísio também é uma convocação e um abrir desse lugar, desse espaço interno. É muito lindo esse Deus. O Rodrigo disse que negar Dionísio é negar o lado lúdico da vida. Olha, Rô, eu acho que negar Dionísio é negar a poesia, negar as artes. Se a gente quer saber de Dionísio, se queremos ter contato com esse Deus, é ler poesia, é ler Hilda Hilst. Tem uma poesia da Hilda chamada Dioniso, que foi, inclusive, cantada, né? Agora eu não vou saber qual foi, mas tem um CD que é só de grandes cantores cantando poesias da Hilda. E não existiu uma poeta mais dionisíaca do que Hilda Hilst. Quer ter contato com Dionísio, escute e leia Hilda. É isso. Eu lembrei também do Arthur falando, eu quero estar acordado no sonho e viver os sonhos como um homem desperto. Eu adoro o Arthur. Adoro quando você faz comentários dele. Ale, acho que era isso. A gente já está aí nessa nossa 1 horinha de live. Você quer concluir dizendo mais alguma coisa, algum pensamento? Talvez só dar pegar um fio, dar uma amarradinha, né, do que a gente está falando aqui, por exemplo, para o cenário terapêutico, o quanto em terapia, né, a gente pode ter essa prática, o quanto isso acontece, essa dinâmica de poder viver um desmembramento, uma sensação de ruptura dos tecidos do que eu chamo eu, do jeito que eu me conheci até hoje, desse personagem que eu sou no mundo, para ser convidado a uma descida para tudo aquilo que enlouquece esse eu, né? Para tudo aquilo que coloca esse eu em contato com a vida viva, né? Esses cenários, esse subterrâneo enlouquecedor e enlouquecedor para tanto mais enlouquecedor, quanto mais rígida for a estrutura desse eu a ser rompida. Então, e o processo terapêutico é meio que isso, essa descida, né? Nós temos essa descida chamada por Dionísio, né? Uma descida ali abençoada, ou que está sob esse arquétipo, essas imagens de Dionísio, que nos faz pensar na loucura, ou nós temos uma descida guiada por Hermes, que faz a passagem dos caminhos, nós temos uma ideia de algo mais sombrio do Hades. Então, essas potências todas representadas como deuses são para dizer da experiência humana. Porque o que é uma descida? Não é nada. Nós é que a vivenciamos como algo enlouquecedor, ou como algo nutritivo, ou como algo criativo, ou como algo sombrio e pesado, né? E aí, para várias formas de vivências, surgiram várias formas de deuses, para configurar, para fazer aparecer essas vivências, né? Para dar visibilidade, como diz o Querene, né? Você me deu ideia aqui, eu vou deixar um gostinho para o pessoal, para o ano que vem, a gente comentar os estilos de descidas, né? Quando você falou que é descida, não é nada, é como é vivido. Aí eu lembrei uma passagem. Hércules, né? Ou Héracles, que eu prefiro chamar ele assim, que é o nome dele, em honra a Hera, que ele conquista esse nome, ele nasce Alcides e vira Héracles, né? E é interessante que ele vira Héracles em honra a Hera, que foi a deusa que mais o perseguiu. Isso aqui já é pano para manga para a gente já fazer um monte de digressão psicológica, mas isso fica para 2024. Eu só quero dizer do estilo de descida de Héracles. Héracles desce no mundo do Hades, vê aquelas alminhas todas, tira a espada dele e começa a estocar as alminhas, os Eirulos, né?
Aí Hermes chega e fala assim, não, cara, guarda essa arminha aí, sua, aqui não serve para isso não, aqui não é assim não. Vou te explicar como é que a banda funciona aqui. Então, assim, a gente poderia ter como um dos temas do ano que vem os estilos de descidas, né? Como é que a gente desce no mundo do Hades, né? Como era, Cris? Como é que a gente anda descendo? A gente anda, opa, vamos descer. Ah, tá, vamos descer. Estou aberta aí à experiência. A gente desce como Hércules, com a espada na mão, estocando as alminhas. Como é que a gente anda descendo na vida quando a gente é convidado a visitar as caixinhas horríveis, né? Das imagens horríveis. A minha eu chamo as caixinhas das imagens terríveis. Cada um de nós temos essa caixinha que de vez em quando precisa ser aberta e ser visitada, né? Então, assim, pessoal, a gente vai ficar. Diga-lhe. Ok. Não, eu ia dizer que a gente vai ficar por aqui esse ano. 2024 a gente volta em janeiro, acho que na segunda quinzena, né, Ale? A gente vai voltar? Isso aí. Acho que é, né? Ah, pode ser. Já Estamos falando 8. então, tá bom, no segundo quinzena. Eu não sei se é dia 8 de janeiro, a gente vai postar. Se vai ser dia 8 de janeiro ou na segunda-feira subsequente ao dia 8. E aí a gente vai voltar na segunda-feira, conversando lá as metamorfoses do nosso amigo ouvinte. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado bem essa live, fazendo as pontes aqui com o mito cristão, refletir bastante, né, no Natal, a respeito desses convites de desmembramento, quando for quem é carnívoro, quando for desmembrar o peru, lembrar. Quem comer Quem, como eu, não comer carne for desmembrar o brócolis, né? Pensar a respeito dessas coisas. E ano que vem a gente está de volta com as metamorfoses do nosso amigo ouvinte. Ale, obrigada pela parceria. Está sendo um prazer falar de mitos com você. Beijo, tchau, tchau. Até mais.